Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Jobson, como havia prometido, como havíamos combinado, né? Essa é a nossa primeira videoaula, né? Já fazendo uma revisão aí. Nós teremos duas aulas de revisão, como eu já tinha falado para vocês, já havia dito. Essa primeira videoaula é sobre o capítulo 3, Eurásia, e a nossa segunda videoaula de revisão vai ser sobre o capítulo 4, tá certo? Sobre o capítulo 3, Eurásia, esse foi o último capítulo que nós trabalhamos em sala de aula antes da quarentena, não é isso? E eu sei aí que muitos de vocês têm uma memoriazinha fraca, não é verdade? Então, iremos aí fazer essa revisão, levantar os pontos mais importantes. Quem não está com o caderno em mãos agora, né, você aí que está me assistindo não está com o caderno, pega o caderno que eu vou seguir aquele esqueminha lá que eu coloquei no quadro, tá certo? Também estou aqui com o meu cadernozinho. Para decepção de vocês, vocês não estão me vendo agora, tá bom? Vocês estão vendo aí só o meu livro, o livro do professor, que inclusive vai estar com algumas respostas aí. Quem quiser pode pausar a tela para copiar ou para corrigir. Já fizemos essa correção em sala de aula, como vocês já sabem, tá bom? Então, como é que vai funcionar essa revisão, né? Como as nossas revisões tradicionais, eu sempre pego os pontos mais importantes que foram trabalhados, que foram abordados e que irão cair na prova. Vocês sabem que revisão, já falei isso várias vezes, vocês sabem que revisão e aula são coisas diferentes, tá certo? Então, a revisão eu vou trabalhar os pontos que foram trabalhados, né? Os pontos mais importantes. A aula é uma outra coisa. Tá? Então, depois da semana de prova, nós teremos aula de verdade comigo lá na câmara e tudo mais. Aí vocês vão matar a saudade da minha beleza. Mas aí, sem mais delongas, eu vou tentar, tá, fazer com que esse vídeo não passe de 20 minutos. Vou tentar fazer 20 minutos no máximo, porque eu sei que videoaula é cansativo, né, que para vocês vai ficar uma coisa muito maçante. Então eu peço que, se eu não aprofundar algum ponto aqui, né, foi porque realmente o tempo não deu, tá? Vocês têm aí o recurso da videoaula que eu já indiquei para vocês do capítulo 3 do SAS. Podem deixar comentários nesse vídeo, perguntando alguma coisa, tirando dúvidas. E qualquer coisa, você já tem o meu WhatsApp, pode me procurar por lá, ok? Então, sem mais delongas, capítulo 3, Eurásia. Eu tinha dito para vocês que esse era um dos capítulos mais longos e mais, entre aspas, difíceis. Não é difícil, mas é porque ele traz muita informação. Mas aí, como vocês sabem, eu vou tirar apenas 10 questões de todo o capítulo. Então, ele começa apresentando o contraste da Eurásia, né? Definindo a Eurásia. Vocês sabem que a Eurásia é um continente, uma massa continental que corresponde à Ásia e à Europa, tá? A Ásia e a Europa fazem parte da mesma massa continental e, porém, ele se convencionou, né, a divisão desse continente por conta das diferenças históricas e culturais de cada um. A gente sabe que Europa e Ásia são culturas e povos e histórias completamente diferentes, então o homem não levou em conta a massa continental, né, da Eurásia e acabou pegando alguns aspectos físicos para dividir esses aspectos culturais, históricos culturais, né? Então, quais são os aspectos físicos? São considerados aí os Montes Urais, o Rio Ural, né, que fica na Rússia. Eles aproveitam esse rio, essa formação, para dividir, olha, aqui é a Europa e aqui é a Ásia. O Mar Cáspio também e o Mar Negro são usados para divisão, né, como marco para dividir esses dois continentes. Existe também a questão do chamado Velho Mundo, século 4 a.C., e diferenças para a divisão. Então, desde o século 4 a.C. que existia a Europa e a Ásia, né, é usada, essa divisão é usada desde do século, século 4 não,
desde o século VI a.C. por geógrafos gregos, né? Então essa divisão é usada há bastante tempo, já identificando esses contrastes culturais, ok? É um continente de contrastes, e por ser o maior continente do mundo, a Eurásia, mas tirando essa divisão da mesma massa tectônica Eurásia, e indo para a Ásia continua sendo o maior continente de extensão territorial do mundo, mas você pega a Eurásia e você tem aí o país com maior população e a menor população presente nesse continente, né? Nós temos aí a China com mais de 1 bilhão de habitantes, né? E a Índia também, e o Vaticano com 800 moradores, né? Então nós temos aí o país mais populoso e o país menos populoso. Temos aí também na Eurásia o maior país com maior densidade demográfica e o menor. Nós temos aí Mônaco, com a maior densidade demográfica do mundo, 18 mil habitantes por quilômetro quadrado, e a Mongólia com 1 habitante por quilômetro quadrado, tá certo? E o maior país e o menor país. Então o maior país é a Rússia e o menor país é o Vaticano, tá certo? Continuando aqui, nós temos as dimensões, né? Aqui a Ásia ela corresponde a 30% de todas as massas continentais emersas, né? Ou seja, acima do nível do mar do mundo, tá? A Europa está aqui ganhando apenas da Oceania. A Oceania tem corresponde a 6%, a Europa 7%. Aqui tem as perguntinhas que eu não vou ler, não vou falar sobre elas porque já fizemos em sala de aula. Vocês podem ler aí e tirar o printzinho para vocês fazerem a correção, que eu acredito que todo mundo fez na aula, tá? Mas aqui essas perguntas é interessante porque vai falar sobre os países que fazem parte desses dois continentes, né? A gente sabe que a Rússia ela é o maior país do mundo e está presente tanto na Europa quanto na Ásia. A Turquia também tem uma pequena parte na Europa e outra parte na Ásia, ok? Temos aí os limites, tá? Presentes aqui nesse mapa. A Europa muitas vezes é chamada, eu falei isso para vocês também na aula, a Europa muitas vezes é denominada de península, ou seja, de uma pequena extensão da Ásia, né? Digamos assim. Então é muito pequena comparado a Europa é muito pequena comparada à Ásia, tá? Aqui nós temos dois contrastes interessantes, tá? Eurásia, componentes físicos e naturais. Então nós temos aqui variedade climática, de vegetação e de relevo. Nós temos aqui o ponto mais baixo do mundo e o ponto mais alto do mundo. Lembrando que a altitude tem a ver com o mar, tá? Sempre ao nível do mar. Então aqui é o Mar Morto em Israel, que é considerado o ponto mais baixo do mundo ao nível do mar, e o Everest, que é o mais alto do mundo ao nível do mar, ok? Os dois estão presentes no continente euroasiático. Sobre relevo e hidrografia, nós destacamos também aí, nós temos 4 unidades de relevo: montanhas recentes, planaltos, depressões, planícies grandes. A maior parte do relevo da Eurásia, tá? Que é esses verdinhos aqui mais claros, corresponde às planícies, tá? As planícies elas são habitáveis, são as regiões mais habitáveis aqui no litoral mais ao sul, né? Não aqui no extremo norte, porque a gente sabe que só tem gelo, mas essas regiões elas são bem favoráveis à ocupação humana, ok? Esses pontos aqui mais alaranjados, mais vermelhos, são os pontos mais altos de todo o continente. Temos aqui, ao sul, temos o Monte Everest. Nós temos aqui, o sul, Monte Elbrus. Aqui é o Monte Elbrus, ele vai ficar um pouco mais aqui. Ele corresponde ao pico mais alto da Europa, tá? E se localiza na Rússia. O Monte Everest, o ponto mais alto da Ásia,
e se localiza e também é o ponto mais alto do mundo. Também temos aqui as bordas de placas tectônicas, tá vendo? Essas, como se fosse uma casca de ovo, o mundo é organizado dessa forma, tá? E essas cascas de ovo aqui, ó, vários países se localizam nessas bordas dessas placas tectônicas, que a gente sabe que está em constante movimento, que gera os terremotos. Também o ciclo de fogo, que é como se fosse realmente um cinturão, né? um círculo, onde existe uma intensa atividade vulcânica e tectônica também. As atividades sísmicas, como eu já falei para vocês, região do Cáucaso. A região do Cáucaso, que vai ficar aqui, ó, onde está meu mouse, tá certo? A ocupação humana, ela vai ser mais favorável no sul, tá? Nessas regiões de planícies mais verdes e também onde tem rios. Então as regiões menos povoadas são aquelas regiões mais frias ao norte e as regiões mais altas. Então o Monte Everest, por exemplo, a Cordilheira do Himalaia, vão ser regiões pouco povoadas, em contrapartida regiões como a bacia do Rio Ganges, né? Rio Amarelo por aqui pela China, vão ser regiões bastante povoadas. O norte da Europa, nós temos aqui essa parte aqui. No norte da Europa, esse parágrafo é interessante. Nós temos a Península Escandinava, tá? Que tem uma idade geológica bastante antiga. Aí é um ponto importante. Idade geológica recente corresponde àquelas montanhas bem pontudas, tá? Significa que se formou recentemente. Recentemente não é ontem não, tá, gente? Uma semana atrás. Recentemente é milhões de anos, mas as mais antigas, corresponde aí ao norte da Europa, na Península Escandinava, né? Noruega, Finlândia, tem relevo mais plano, mais desgastado e por isso mais antigo, tá certo? Vai acontecer aí a formação dos fiordes, aqui ó, os fiordes, tá? Que vai ter formação em U e eles vão ser formados principalmente pela atividade erosiva do gelo, ok? As depressões também vão estar presentes nessas regiões. Planícies, maior relevo da Europa, da Eurásia também, tá? Vai ser qual é o relevo? Se eu perguntasse na prova qual é o relevo mais predominante, né, que mais ocupa a maior área na Eurásia, vai ser aí as planícies, tá certo? Relevos planos banhados por grandes rios, povoamento, rede de drenagem, navegação. Então nós temos aí, ó, as regiões mais planas, os relevos mais planos vão ser as regiões mais povoadas, né? Principalmente plano, que quando junta plano e com presença de rios, aí a gente percebe um grande povoamento nessas regiões. Regiões mais acidentadas, relevos mais acidentados, né? Mais altos, mais recentes, digamos assim, vão ter aí um povoamento um pouco menor. Vamos ter aí, por conta desse grande uso dos rios, nós teremos aí a formação, a utilização de eclusas, que vai ser como se fosse uma ponte elevadiça, né? Como se fosse um elevador, que vai estar presente aí nas grandes cidades, que vão fazer aquele movimento, né? Levanta a ponte, passa o barquinho e depois abaixa essa ponte. Isso porque os grandes centros, mais uma vez, povoamento, tá? Os grandes centros urbanos da Eurásia, né, da Europa e da Ásia, vão se localizar principalmente, vão se construir principalmente nos rios, ok? Continuando aqui, ó. Essa atividade é interessante porque vai falar um pouco sobre os desafios do transporte hidroviário no Brasil, né? Porque o Brasil ele não explora tanto comparado a países da Ásia e da Europa. Chegando aqui nessa parte, vocês já estão mais do que acostumados, né? Vocês já sabem exatamente o que eu vou cobrar. Lembrando, tá, gente, que algumas questões eu posso ter dificuldade de achar, porque o SuperPro ele é um mecanismo
um pouco diferente do que eu costumo usar, mas eu vou tentar ao máximo fazer aquele esquema que a gente já estava acostumado, de pegar questões que já estão no livro, que já corrigimos em sala de aula, para colocar na prova mesmo, né? Já para ajudar bastante vocês aí. Então, olha só. Clima e vegetação, certo? Sobre clima e vegetação, nós destacamos aí o que são ecúmenos e anecúmenos. Só um instante. Nós temos aí condições de vida das espécies, tá? Então, o clima ele é um fator predominante para haver vida ou não. Então, as regiões mais frias, a gente vai ter uma variedade ou uma presença ou uma não presença, né, da vida. E das regiões mais tropicais, mais chuvosas, mais férteis, a gente vai ter uma variedade muito maior de seres vivos, né, de espécies. Então o clima vai ditar aí a presença e a ocupação também, não só do homem, mas de várias outras espécies, tanto de planta quanto de animais. Então nós temos aí regiões ecúmenas, que são as regiões mais habitáveis, e as regiões anecúmenas, pouco habitáveis ou não habitáveis. Tá? Dando continuidade, nós temos aí o clima e a vegetação, né? Vai estar sempre relacionada. Esses mapinhas aqui eu sempre peço para que vocês destaquem, porque aqui é a relação entre clima e vegetação. Então aqui, ó, essa regiãozinha aqui é o clima polar, então nós teremos a vegetação de tundra, né? Então vocês vão fazer sempre essa relação. Qual a vegetação predominante em cada clima? Além disso, nós temos 3 fatores que vão influenciar muito no clima e na vegetação, que é a continentalidade, ou seja, quanto mais ao centro, no centro do continente vai ter uma influência, né? Porque a própria maritimidade, a umidade não vai conseguir chegar no centro, né? A maritimidade, ou seja, regiões na borda, digamos assim, né? As regiões próximas ao rio, aos oceanos, vai sofrer também uma influência muito grande, e a altitude, tá? Então, quanto mais alto, mais frio, certo? Então, nós temos aí 3 fatores que influenciam no clima e na vegetação, né? Continentalidade, maritimidade e altitude, certo? Nesse trechozinho aqui, a gente vai ver, né? Ele vai falar cada clima predominante e as características vegetais desses climas, tá certo? Vocês podem dar uma lida aí tranquilamente, eu não vou me aprofundar muito, tá? Porque aqui se trata de uma revisão. Ok. Desculpa, só voltar aqui. Nós temos aí o clima temperado. O clima temperado ele vai ter 2 variações, o clima temperado oceânico e o continental. O clima temperado oceânico, como o próprio nome já diz, corresponde às zonas temperadas próximas ao litoral. O clima temperado continental fica no centro do continente, que não recebe tanta umidade assim, então por conta disso é um clima mais seco. A floresta temperada que vai estar presente no clima temperado. Zona polar, nós temos aí as coníferas, né? Ou a taiga ou o boreal. No clima frio de montanha, né? Teremos aí também o clima frio de montanha. Sul da Europa, temos aí o Mediterrâneo, né? Que é influenciado pelos ventos do Saara, da África, né? E a vegetação é a vegetação mediterrânea. E o centro euroasiático, nós temos as estepes e pradarias no centro da Ásia, tá, gente? Aqui, ó. E no Oriente Médio nós temos as barreiras naturais. Nós temos aí também os desertos, que é a vegetação xerófila, e tropical úmido próximo ao Equador, que é mais ao sul aqui, ó, pegando o sul da Índia, né? As Filipinas, esses países aqui bem mais ao sul, próximo aqui à ilha do Equador. Vamos ter uma característica de floresta tropical bem parecida com a Amazônia, tá?
Aqui, como eu falei para vocês, ó, Oriente Médio, tá certo? Deserto e tudo mais. Ok? Corrijam aí essa atividade. Vocês podem dar uma pausa aí para vocês relembrarem, ok? Mais uma vez, vocês sabem que eu adoro cobrar isso aqui, né? Clima de monções, que gera confusão em muitas pessoas, tá? Clima de monções ou o vento de monções, né? É um tipo de clima tropical da região do sul e sudeste asiático. Sua principal característica é a ocorrência de duas estações do ano bem definidas: inverno seco e um verão marcado pela ocorrência de chuvas torrenciais. Então, o verão ele é mais úmido, com muita chuva, e o inverno ele tende a ser mais seco, ok? Temos aí também essa atividadezinha, a continuação daquela outra, né? Continuando aqui, nós temos, ó, essas regiões que vai cair, tá, gente? Com certeza, tem muitas questões no Super Pro sobre isso, sobre essas regiões, tá? Nós temos aí por cor e a característica de cada região. Então, nós temos aqui, por exemplo, a Europa Ocidental engloba os países centrais da Europa mais próximos ao Atlântico. Eu quero que vocês, pelo menos, memorizem aí, um ou dois. Memorizem não, né? Vocês podem colocar uma setinha aí, ó, e para estar de olho na hora da prova, vocês podem vir e consultar sem problema, né? O sul da Ásia, Ásia de Sudeste, né? A Europa Central. Então essa divisão corresponde aí a toda a Eurásia. Pega a Europa, né? Pega a Ásia aqui, cada região e suas características, ok? Aqui nós chegamos nas atividades, tá certo? Já corrigimos, lembrando mais uma vez. Vocês podem aí dar um olho nesse vídeo para tirarem suas dúvidas se realmente vocês fizeram essa correção. Ok, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida podem comentar aí embaixo ou me procurem no WhatsApp, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo sobre o capítulo 4, revisando aí o capítulo 4. Até mais.